de manhã eu tava ouvindo o diretor de marketing do Santander. Tô ouvindo um podcast na minha caminhada matinal. Agora eu tô fit, né? Não, tu tá bem, tô vendo. E ele falou uma coisa que eu não tinha pensado, até porque eu não sou desse mercado, mas ele falou que a pandemia fez com que muita gente que fazia locação informal quase quebrasse. Porque as pessoas não tinham muito dinheiro, entregavam o imóvel, não pagava. E ele falou que pós-pandemia aumentou muito esses mesmos caras querendo alugar pelo banco, pela imobiliária, não mais fazer direto, né? E isso é um exemplo do que é o ponto que eu quero trazer, que eu acho que esses impactos sociais grandes que a gente tem acabam mexendo na cultura, né? E eu acho que é esse mexer na cultura que a gente está estudando agora, né? Assim, que é o que o Dado estuda diariamente, assim, né? Mas eu acho que uma outra coisa que o Silvio Meira fala bastante, né? Que eu concordo, que é o Silvio Meira é um baita cara, né? Vocês conhecem ele, mas lá do Porto Digital, de Recife, tá? Ele fala que a gente tem tecnologia disponível para o que a gente quiser fazer hoje em dia. A dificuldade é tornar ela simples para o uso das pessoas. Isso é importante. Né? Mas a minha grande pergunta é essa. Porque, por exemplo... Por que não é o simples? Porque demora, né? Para fazer, né? E aí vem uma grande questão... É mais fácil complicar? E aí vem uma outra questão, né? Que eu acho que é muito importante que vocês estão colocando. É a questão de, no caso, o tempo mesmo. A velocidade com que um lado vai e avança e a velocidade que o outro lado aprende. Eu acho que o tempo que tu leva para pegar para a população como um todo essa condição de poder entender e aprender a usar é menor do que a velocidade com que a tecnologia faz. E, portanto, vai existir gaps nisso aí. Sim. E uma coisa que eu digo também é que o iFood nos fez ficar impacientes, né? Eu falo em palestra também, eu não sabia que tu dizia isso. Eu falo isso direto em palestra. Porque tu vai ali 30 minutos, 30 minutos. 30? Não dá. Tem que entregar em 15 e tal. E a gente vive nisso, assim, né? Tanto que se a gente olhar o varejo, parte da comunicação do varejo é isso, né? Eu te compro e eu te entrego hoje mesmo. A entrega mais rápida do Brasil tem essa corrida do last mile, né? Da entrega rápida e tal, porque a gente tá impaciente. Last mile é a última milha, que seria o último quilômetro, 1,4 a última entrega, né? É a última entrega. Do CD pra casa da pessoa. A Domino's fazia isso. Mas fazia isso. Eu posso fazer uma pergunta pra ti, Nené? O que tu acha a respeito da pergunta que tu nos fez? Por que a coisa tá encalacrada? Cara, eu tenho na minha visão que a gente vive de metas. Metas? Metas. Tudo é meta. Só que, como vocês estão dizendo, a gente não tem parâmetros. Eu não posso fazer uma meta para maio deste ano, ou junho deste ano, vamos supor, já estamos no fim de maio, baseado no junho de 2022. Claro que não. Claro que não. Mas todas as empresas fazem isso. É. Todas as empresas, sem exceção, fazem isso. E aí, o país vive numa loucura. Botando gente para a rua, porque não compra tal de meta. Botando 10 no lugar de 1 para fazer melhor e não faz. Divide classes, e tu fala muito bem nisso, aí começa prata, milênio, Z, Y, que fica uma confusão. Aí diz assim, o Z é um vagabundo, o milênio é um não sei o quê. Cara, o que é isso? O que é isso? E nada vai... Aí tu vê... Por exemplo, vocês dois estão participando agora da Feira Brasileira de Varejo, né? Cara, o que tem de novo nisso? O que tem de novo nisso? Eu acho que tem uma coisa nova. Tem mesmo. Sabe? O que tem de novo Voltar a nisso? prestar atenção em pessoas e relacionamento. Não. É Isso network. É novo. Isso é É novo. network. Não, é atender Mas bem, é sorrir. é Acho que essa coisa network. mais nova Mas é o basicão. network eu faço no Summit de Gramado. Eu não Tem faço... uma história legal aí. Deixa eu contar que eu fiz o planejamento estratégico do Cindy Opa! Lojas. Pô, eu fiz o planejamento Boa. começo de 2022.
Tá? E Que eu acho que é uma máquina viciada. Desculpa eu te dizer, mas tudo bem. alguns processos são interessantes de ver. Tá? Quando a gente faz planejamento estratégico, a gente entrevista uma série de pessoas, a gente fala com lojistas, a gente fala com... Eu chamo de... Eu vou dizer beta thinkers, o Dado vai brigar porque eu falei em inglês. O que é beta thinker? Pensadores beta, pensadores fora da Eu caixa. sei, é que eu faço isso a minha vida inteira em reuniões. Eu falo inglês desde os 12 anos. Só que quando tem pessoas presentes na reunião, o cara diz assim, o stakeholder, eu digo, o que é stakeholder? Eu faço, Aliás, sou professorzinho de comunicação. Não, aliás, tem uma do cashback que é sensacional. Do cashback. Depois. Mas o Rafa, por exemplo, foi um pensador beta que eu já entrevistei em planejamento estratégico. Tá? Então, quando a gente faz esse contexto de falar com todo mundo, a gente teve lá um diagnóstico estratégico no planejamento sim de lojas, que aquele posicionamento que funcionou muito bem, que era a inspiração para transformar o varejo, ele não falava da realidade do varejista local aqui. Né? Porque antes de estar se inspirando para transformar, o cara tinha que resolver o dia a dia dele ali do negócio, tinha que pagar as contas. Então, existia uma certa... Eu vou ler sobre boleto ou metaverso, né? Um certo distanciamento de posicionamento que a gente corrigiu reposicionando o Sim de Lojas para um slogan que hoje é a melhor solução para o teu negócio. A FBV é uma feira que ela sempre trouxe estrangeiro, material de fora. Inclusive, eu tenho viajado para os Estados Unidos e documentado muito case de fora. E a FBV entendeu, a partir desse posicionamento sim de lojas, que existe um jeito brasileiro de fazer as coisas, que tem muito a ensinar para quem está aqui, que não necessariamente depende do exemplo de fora. E tem para ensinar até os gringos. Até porque ela faz uma investida em Nova York na feira. Esse humanismo que o Dado falou, essa conexão com a realidade daqui, essa nossa reverência, latina, a nossa vibração, a nossa vibração, né? A nossa viração, né? Que é isso é brasileiro e está sendo explorado lá. Então tem uma novidade interessante. Eu acho que é porque está mais ou menos por aí.